Olá, pessoal, eu sou a Gabriela Moreira. E eu me chamo Poliana Rocha. Sejam muito bem-vindos ao videocast Vozes, um projeto para dar voz às questões sociais importantes de serem destacadas em nossa sociedade. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios da mulher negra no século XXI. E para entender e falarmos dessas questões, eu conto com a participação da professora e escritora Luciana Santos e também com a diretora do coletivo Afoxé e militante do Movimento Negro Unificado, Marilene Pereira. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada por aceitarem o convite. E sobre isso, eu já começo fazendo a seguinte pergunta, Luciana. No século XXI, com tantas informações já disponíveis sobre o que foi o racismo, por que o preconceito contra a mulher negra ainda é tão estrutural na nossa sociedade? Acredito porque, além da gente ter saído das correntes, tem no máximo uns 138 anos, a sociedade ainda não aceitou, de fato. E a mulher negra, ela veio para servir, né? Então, esse estigma da servidão, ele persiste. Então, eles têm dificuldade na questão de remuneração, da gente ocupar espaço, da gente ter poder, de ser chefia, de conseguir cargos, porque na cabeça da nossa sociedade brasileira, que foi de escravidão, a mulher negra veio para servir. Então a gente tá nesse estigma do salário baixo, que a gente não pode ousar, que a gente não pode ter, que a gente não pode querer. Sim. E agora eu direciono a pergunta para Marilene, que o que esse racismo que está na sociedade há anos causou na sua vida profissional e pessoal? É, é difícil falar do racismo quando ele nos afeta nessa questão profissional e a forma como ele nos afeta no cotidiano. Eu acho que para a gente falar um pouco sobre mulher negra, nós temos que fazer uma radiografia e revelar como que essas mulheres estão na sociedade. Então, assim, nós somos praticamente metade da população brasileira. As mulheres negras são mais de 41 milhões de pessoas, o que representa 23,4% da total da população. Essas mulheres, elas têm idade ativa para o trabalho, elas têm buscado uma qualificação, e as mulheres negras, elas, como a Luciana colocou, a sociedade não previu, não aceita essa ocupação de espaço. Então, as mulheres negras são impactadas violentamente pela desigualdade salarial, desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho, desigualdades econômicas, desigualdades de escolaridade. E essas desigualdades elas se materializam aonde? Nós estamos fora das grandes corporações, fora das instituições públicas de trabalho. E é onde que eu quero chegar. O que o racismo fez? Eu, por exemplo, já fui uma pessoa concursada. E eu abandonei um serviço, um concurso que eu tinha feito, cheguei a assumir, fiquei 7 meses nessa empresa, porque o racismo e o machismo, no caso, né, era uma instituição super famosa no estado do Espírito Santo, mas era uma instituição totalmente acessada por homens. Os homens estavam lá trabalhando, os homens estavam lá dando aula. Então, depois de 7 meses, eu pedi demissão. Então, eu larguei uma estabilidade financeira, uma estabilidade de carreira, porque o racismo nessa instituição foi muito grande. Ah, Marilene, como que isso aconteceu? Aconteceu que meu corpo, ele começou a dar demonstrações físicas. Eu comecei a ter feridas no corpo. Até aí você vai no clínico geral, dermatologista, infectologista e vai procurando. Mas era um estresse tão grande de estar naquele ambiente que o corpo ele deu sinais. Quando meu corpo começou a dar sinais no meu rosto, eu comecei a ter uma ferida no rosto e essa ferida, falei, meu Deus, já estava no corpo, agora está no meu rosto. Era nítido, eu ia andar com aquilo, eu ia trabalhar com aquilo. E aí foi a decisão mais difícil da minha vida, porque eu estava deixando uma remuneração, uma carreira que eu poderia trilhar nessa instituição, e eu pedi demissão. Então, assim, o que o racismo acarreta na minha vida profissional e pessoal? Perdas.
perdas de oportunidades, perdas salariais, poderia ter um salário muito melhor, com uma estabilidade, não deveria estar me preocupando tanto, porque todo mundo quer, assim, boa parte da população brasileira gostaria de ter um emprego público, e eu tive esse emprego público, mas eu tive também que pedir demissão. Então, assim, a saúde mental da mulher negra é muito afetada no ambiente hostil, no ambiente de racismo. Uhum. Eu até gostaria também de saber, Luciana, uma experiência sua, assim, pessoal e profissional também, de algo que tenha acontecido com você desse mesmo tipo. O meu sempre foi disputar cargos de chefia. Nunca consegui. Então eu percebia que era mais pela minha aparência. Porque quando a gente se dedica, né, na questão dos estudos, eu sempre coloquei, eu vi num filme isso, que a gente tem que ter um peso, a gente paga um pedágio. A mulher preta, ela paga um pedágio. Se a branca fala uma língua, a preta tem que falar 2, 3. Se a branca tem uma faculdade, a preta tem que ter 2, 3. Se ela se veste bem, a preta tem que se vestir melhor ainda. Então, o fato de eu ter o cabelo crespo, ou ter tatuagens, ou ser acima do peso, o que acontece? A gente nunca tem o perfil para o cargo de chefia, né? Seja no setor público ou privado, tá? Há um estereótipo e a gente não se enquadra nisso para eles. Então, não adianta você estudar, porque o racismo está presente ali e eles não aceitam esse comando vindo de uma mulher preta. Então, eu sempre percebia que, por mais que eu me dedicasse, eu perdia. Ou eu deixava de ser eu, para eu me encaixar nesse padrão, e eu nunca quis. Então, eu falei assim, não, eu vou por outros caminhos. Mas isso me afetou, me afeta até hoje. Porque eles sabem do tanto que eu sou capaz, mas eles não conseguem me aceitar. E agora eu direciono a pergunta para você, Luciana. Por que que mesmo nós sendo uma parte muito grande da população, mesmo a gente sendo, em tese, maioria, por que que ainda hoje a gente carrega um peso muito maior do que as mulheres não negras, do que os homens negros e também não negros? Por que que a gente carrega esse peso muito maior? Na verdade, eu nem falo em tese. Nós somos maioria, nós não somos minoria. O Brasil não é branco, o Espírito Santo ele não é branco. É que a autodeclaração, né, das pessoas faz esse percentual. Mas o Brasil ele não é branco. E quando ela estava falando sobre as empresas, eles tentam trabalhar com o mínimo da cota, né, a obrigatoriedade. Nós estamos para além das cotas. Ela é necessária, ela precisa existir, só que eles não conseguem avançar. E quando a gente fala desse pacto da branquitude, deles não avançarem, é porque eles não querem. Uhum. Eles acham que a gente não consome, é como se a gente não pagasse imposto, ou como se a gente não tivesse capacidade. Porque nos trouxeram para cá, né? Trouxe a África para cá, mas também não nos devolveram para a África e não conseguiram nos exterminar e não querem que a gente ocupe esses espaços. Só que hoje a gente precisa provar que precisamos delimitar, que precisamos estar nas casas de leis, não só em mercado de trabalho. Eu sempre falo para as meninas o seguinte: foquem nas empresas privadas, ok, mas foquem também no poder público. Você não vê o negro com tanta amplitude, né? No poder judiciário, no poder legislativo, no executivo, nos mandatos. Então, nos concursos públicos, invistam nisso. Vocês não precisam estar o tempo todo também só na iniciativa privada. Quando falam do empreendedorismo, a gente está falando de trabalho, da mulher. Eu conversei com uma liderança do Morro do Quadro. Eu falei para ela o seguinte: não acostume com a sociedade vendo vocês com banquinha de artesanato em feiras, não. Vocês precisam virar empresárias, não mulheres de pracinha com banquinhas, porque eles chamam isso de empreendedorismo e ficam resumindo aquela negra com um tabuleiro na esquina. Uhum.
Isso para século XXI, como diz você, é inconcebível. Por isso que eu falo, eu não me sinto longe dessas correntes que tem, acho que 138 anos. Ela ainda está dentro, muito enraizada na sociedade. Quando a gente vai comprar um produto no shopping, né, e que você entra numa loja bacana e a vendedora vira para você e fala assim: você quer parcelar em quantas vezes? Porque eu não posso pagar à vista? Ela acha que eu não tenho dinheiro porque eu sou negra. Então, essas coisas eu guardo para mim, mas eu entendi o recado, né? A minha cara de parcelamento. A gente sempre não tem o dinheiro, a gente não tem, né? A gente não pode ser uma classe média, a gente não pode ser rica, a gente nunca pode ser nada. Então, eu acho esquisito isso também. Aliás, até cafona, tá? Nós sempre somos as pessoas que estão procurando a promoção, procurando o valor mais baixo. Exato, exato. Então, é um desafio constante, é uma luta sem fim, é algo que vai levar um tempo. Eu acredito que não seja para a minha geração, nem para dela, nem para de vocês. Filhos, netos, vão falar assim, elas lutaram, elas brigaram, elas questionaram. Tudo isso que eu e Marilene a gente conquistou, alguém chorou muito. Agora eu queria direcionar a pergunta para Marilene. Marilene, a desigualdade, a desigualdade salarial, no caso, né? Ela afeta muito essas mulheres em contexto social. O que você, como mulher preta e militante do movimento negro unificado, pode falar para a gente sobre esses impactos? Olha, eu acho que nós já colocamos algumas coisas aqui, eu fui até atropelando o processo. Mas os impactos, eles são muito grandes, gente. Esse impacto, pensar assim, existe um lugar social para a mulher negra. Então, você está presa em uma caixinha, em um local social. E esse impacto é isso. Olha, isso impacta o impacto econômico da falta de mobilidade profissional dessas mulheres. Então, elas estão presas em atividades econômicas com salário menor. Então, o impacto social, o impacto econômico, financeiro é muito grande. A questão da saúde da mulher. Se eu não tenho dinheiro, eu também não tenho condições de cuidar melhor da minha saúde. Porque o sistema de saúde público, que é feito para a população com o menor poder aquisitivo, ele também não funciona da maneira como ele deveria funcionar. Então, a mulher negra que não tem o poder aquisitivo para ter um plano de saúde como alternativa, ela vai ficar dependendo de uma consulta pública ou de um exame que muitas vezes demoram 2 anos. O que são 2 anos para uma mulher que precisa fazer uma mamografia? 2 anos para uma mulher, 2, 3 anos para uma mulher fazer uma laqueadura. Uma mulher fazer um tratamento de dente, dentista na rede pública, é um caos. Então, isso afeta, são condições da saúde da mulher que são afetadas. A questão social, do lazer. Se eu ganho menos, se eu tenho pouco recurso, qual é o que eu vou empregar no meu lazer e no lazer da minha família? Não podemos deixar de citar a questão do racismo ambiental, que é o que acontece nos morros, onde essa população que não tem um acesso financeiro melhor, elas vão morar aonde? Nas periferias, nas favelas. E nesses locais também, o que é público, transporte, uma pessoa para se deslocar, ficar 1h40 dentro de um ônibus porque trabalha longe ou porque esse transporte não passa perto da casa dessa pessoa. Então, assim, é muito desgastante isso, né? São muitos os impactos sobre essa mulher. Eu vou só falar aqui que eu queria pontuar com vocês que as mulheres negras, elas estão predominantemente em funções de baixa remuneração, né? E aí a gente vai ter uma intersecção entre raça e gênero.
Porque na hierarquia, os homens brancos, eles sempre terão os melhores salários, depois vêm os homens negros, depois as mulheres brancas e, por último, no final dessa cadeia, é que vem a mulher negra. E todos os índices, todos os recortes, os piores índices estão, sobrecarregam, sobressaem sobre a vida da mulher negra. Entrando muito nessa questão do índice, eu direciono uma pergunta para a Luciana agora. Luciana, por que essa taxa de violência e homicídio é maior entre as mulheres negras? Há alguma explicação para isso? Eu penso que é a omissão do Estado, né? A questão do acesso, da proteção, da cidadania, da dignidade. Como se a mulher negra da periferia não merecesse essa proteção e esse cuidado que a mulher branca, que mora num bairro bom, ela tem uma vigilância, ela tem todo um cerco, ela tem todo um aparato. E a mulher preta, não. Ela resolve o problema dela sozinha. Ou é ignorado, ou é desprezado. Mas quando você vai ver a questão, vamos falar do feminicídio. O feminicídio, ele tem cor. Tem cor. 60%, 70% das mulheres que são assassinadas são negras ou consideradas pardas, né? Eu nem gosto dessa palavra. Mas é porque eu percebo a ausência do Estado. E quando eu falo ausência do Estado, é poder público de um modo geral. Quando ela falou sobre essa questão dos acessos, eu vou voltar na mesma tecla. Eles olham a mulher negra com servidão. Por isso que a gente está na base da pirâmide. É triste, é um absurdo pensar nisso. E a gente poderia ficar aqui discutindo por mais horas e horas, porque é um assunto que não tem fim, que não tem um fim de fato. Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar o nosso programa. Eu deixo esse encerramento para a Gabi. Eu gostaria de agradecer a vocês, a Luciana e a Marilene, por terem aceitado o convite. Eu estou dando a palavra, queria, se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu quero. Marilene encerra. Ontem foi dia do professor. Isso. E quem criou essa data foi uma mulher negra. Eu digo para você que o mundo começou na África. Eu digo para você que a mulher negra, quando ela se movimenta, a sociedade se transforma, sim, como dizia já Angela Davis. E nós fizemos uma feira literária, onde eu fui proponente, tive apoio da Secretaria das Mulheres, onde tem uma mulher preta. E eu digo para vocês, não desistam. Não desistam. É com muito choro, com muita reza, muita vela, mas a gente consegue, tá? A gente consegue movimentar. Nosso país é novo. Nós temos 523 anos. Então, tem muito que se fazer ainda. Saímos tem pouco tempo das correntes. Demos grandes passos, às custas de muita humilhação, muito choro. Mas não existe vitória sem esforço. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar a um tempo que a gente vai falar assim, não precisamos mais das cotas. Tá bom? Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho, toda vez que nós temos oportunidade, né, um canal aberto, para falar daquilo que nos toca, daquilo que nós vivenciamos, mas nós não falamos assim só chorando, né? Como a Luciana falou, existe todo um movimento, um movimento negro unificado, um movimento negro de uma maneira geral, um movimento de mulheres. Eu sou uma pessoa que eu participo do movimento de mulheres negras aqui no Estado do Espírito Santo. Nós tivemos esse ano a primeira marcha de mulheres negras do Estado do Espírito Santo. Então, assim, isso é muito importante, porque é a oportunidade de mostrar para a sociedade em um todo aquilo que nos aflige, mas que nós estamos cobrando também políticas públicas, nós estamos colocando estas questões para a sociedade somar. Eu só gostaria de fazer uma observação, já que eu tenho esse espaço. Cuidado quando a gente pensa também em local de fala.
Nós não estamos assim, olha, só porque ela é negra, ela vai falar e eu não vou, eu como mulher branca não vou me pronunciar. Você pode falar, mas do seu local de mulher branca. Refletir o seu privilégio, né? E ajudar na luta. Né? E a luta é uma luta de todos. Se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos realmente qualidade de vida para todos, a equidade ela deve acontecer. E para essa equidade acontecer, nós temos que sacudir o pacto da branquitude, fazer a quebra desse pacto, inserir novos componentes nessa sociedade e dizer que tem que ser bom para todo mundo. E o fundamental, não falar de nós sem nós. Isso aí. Que eles gostam de falar sobre a gente sem nos convidar, sem nos ouvir. Precisam nos ouvir. E eu só querendo, assim, a Luciana, em um determinado momento, falou a respeito do funcionalismo público, dos locais públicos. Nós não temos representatividade política. Precisamos de mais mulheres na política. Eu, por exemplo, trabalho na Assembleia Legislativa. São 30 homens, são 30 cadeiras. 26 homens ocupam as cadeiras, são só 4 mulheres. E nós não temos as representatividades, porque no momento que eu coloco mulheres negras no STF, por exemplo, né, no momento que eu coloco mulheres negras em outros locais, essas mulheres também vão fazer uma reflexão e vão externar aquilo que elas que são tocantes à população negra. Então, a representatividade importa. E obrigada por essa voz, por nos darem essa oportunidade. E esse foi mais um episódio do Vozes, um projeto sob supervisão dos professores Felipe Dalorto, Lara Rosato, Valmir Matiasi e William de Oliveira. Acesse Faese Digital e confira os outros episódios da série.